Paz do Senhor, irmãos. Eu acredito que a festa está muito bonita, porque nós estamos sentindo aqui a presença do Espírito de Deus. E eu tenho certeza que chegou um momento também especial desta noite, porque Deus vai falar conosco. Mas eu estou observando que tem muitos jovens andando aqui dentro. E nós viemos de muitos lugares. Vocês lutaram, vocês trabalharam para que esse evento acontecesse. Ônibus que vocês estão investindo para que esse congresso fosse uma bênção. E eu acredito, pastor Eliseu, 64 caravanas, fora centenas de veículos que saíram de distintas cidades desta região para estarmos aqui. Eu acredito, jovens, um trabalho desse, uma vez por ano, precisamos valorizarmos. São poucas horas que estamos aqui adorando a Deus, e chegou um momento que Deus vai falar conosco. Mas Deus falando conosco e uma multidão andando para cima e para baixo, fica difícil, pastores, não é verdade? Então eu gostaria de pedir a gentileza de todos nós se colocar de pé. E quero pedir a gentileza de todos os jovens em nome de Jesus. Aqueles que estão lá fora, adentrar ao templo. E você que está aí no seu lugar, por favor, não saia. Fique sentado adorando a Deus, ouvindo o que Deus tem para cada um de nós. Pastor Márcio, aonde está o pastor? Por gentileza. Esse é o instrumento que Deus preparou para transmitir a sua palavra aos nossos corações, e nós cremos que Deus falará através deste vaso. Jovens, levante a sua mão aí, jovem, e vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai de misericórdia, nós te damos graça na noite deste dia, aonde, Senhor, milhares de jovens se reúnem nesse congresso da Umadepar, na cidade de Medianeira, Senhor. E nós queremos te louvar pela vida dos teus filhos, a coordenação desse trabalho, os jovens que saíram, Senhor, de distintas cidades dessa região, os nossos pastores, a liderança da tua igreja que se reúne. Pai querido, chegou o momento, Senhor, de nós ouvirmos através da tua palavra a mensagem, Senhor, para os nossos corações. Queremos te pedir, ó Deus, que tu continue usando o teu filho, Pai eterno, com autoridade, com graça, com unção nessa noite, para falar conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Quero cumprimentar a toda a seleta membresia juvenil da Umadepar, que está aqui neste recinto, com todo o corpo ministerial das diversas cidades desta região paranaense, com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar ao eterno Deus pela oportunidade singular que nos faculta de estarmos aqui esta noite, bendizendo, glorificando e magnificando o seu santo nome. E antes de fazer uso da palavra do Senhor, quero também aqui tecer os meus parabéns, os meus encômios a Umadepar, a todos os jovens que compõem aqui esta massa humana que veio aqui neste estádio para buscar a presença do eterno Deus. Eu senti o meu coração muita alegria, porque aí fora nós vemos locomoverem-se as massas juvenis num frenesi terrível, para irem pelas madrugadas, pelas boates da vida, pelas baladas da vida. E algumas pessoas pensam que só essas massas humanas conseguem se agrupar neste frenesi terrível, mas isto é prova que a mão de Deus está aqui sobre o Paraná. É que esta massa juvenil não está num frenesi terrível, esta massa juvenil está nesse recinto com o coração acalorado. O corpo pode estar
sentindo frio, mas a alma está incendiada pela presença do bendito Espírito de Deus. E estamos aqui esta noite para provar que o nosso Deus é poderoso e existe ainda uma nação santa, um sacerdócio real que está disposto a tributar a Deus a honra e a glória que lhe é devida. Quero aqui também, de forma sucinta, tecer os meus encômios a todos os pastores. Eu senti em meu coração um gáudio muito grande em ver aqui de forma irrestrita e irresistível, né, o coração dos pastores em atender a demanda. Eu sei, companheiros, que não é fácil. Eu já tenho me deslocado ao redor do Brasil e fora dele preconizando a palavra do Senhor, e eu sei que não é muito fácil mobilizar, locomover como os senhores locomoveram. E eu quero a toda essa preclara, viu, comissão ministerial que está aqui nesta tribuna, tecer os meus encômios. Os senhores estão de parabéns, né? Os senhores abriram sem resistir o coração, porque tenho certeza que foi ao apelo do Espírito do Senhor, porque dentre o seio destes jovens que estão aqui, estão obreiros que irão impactar esta última hora derradeira terra, com o poder do Espírito Santo, ganhando almas para Cristo. Quero também, aqui antes de tecer aqui a palavra do Senhor, os comentários bíblicos que quero fazer a respeito do tema, quero também louvar a Deus pela esta seleta pleiade, né, de autoridades constituídas que estão aqui também, né, tributando seus préstimos a este trabalho tão valoroso, tão digno. E Deus abençoe a vida de todos os senhores, em nome de Jesus. Eu quero, sem delongas, convidar-lhes já a abrir a Bíblia Sagrada, livro do patriarca Jó, por favor. Livro do patriarca Jó, capítulo 11. Livro do patriarca Jó, capítulo 11. Quero ler o versículo que está aqui designado como texto-chave deste congressamento, que é o verso 18, mas quero estender-me para o verso 19 também. Jó capítulo 11, versículo 18 e versículo 19, por favor. Livro do patriarca Jó. Eu gostaria de fazer também um pedido, endossando aqui a minha voz, a voz do companheiro pastor Isaías, não é isto? Pastor presidente, não é isto? Do Campo de Foz. Quero endossar a minha voz, quero unir-me a este servo do Senhor, a pedir aos jovens, por favor, aos irmãos, que por gentileza, neste momento, aguçassem a sua audição para ouvir a voz do Eterno. Eu tenho por certo, e creio nisto piamente, que os senhores se deslocaram das mais multifárias cidades para estarem aqui recebendo de Deus esta noite um revestimento especial para continuarmos o bom combate. Então eu gostaria de pedir a vocês que estão transitando e aqueles que ainda estão conversando um pouquinho, por favor, silenciem apenas alguns instantes. Eu prometo aos irmãos que eu não serei enfadonho nem muito prolixo na mensagem. Jó capítulo 11, versículo 18, versículo 19, diz assim o texto da Sacra Escritura: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro, e deitar-te-ás, e ninguém te espantará, muitos acariciarão o teu rosto. Sente-se, por favor, sente-se, por favor. Fique com a sua Bíblia aberta, se puder, por gentileza. Este texto vem bem a calhar as nossas necessidades e a demanda da igreja do Senhor Jesus na última hora. Este versículo, bem como o tema desta festividade, jovem, o mundo clama por paz, ainda há esperança, Jesus. Este tema vem bem a calhar, pois nós estamos vivendo os momentos culminantes da história humana. Nós estamos vivendo os dias derradeiros da noiva de Jesus Cristo na terra, que se prepara para vivenciar os seus momentos peremptórios na eternidade. E com isto, este livro de Jó, que
na Bíblia Sagrada é um dos livros mais antigos, junto com o Gênesis, torna-se para nós um livro muito atual, pois o livro de Jó, apesar de ser um dos primeiros livros a serem escritos na Bíblia, ou a saber, o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, apesar de ser tão antigo, ele tem revelações tão atuais para a nossa vida. Jó, na nossa Bíblia, ele é o 18º livro do Antigo Testamento, tendo 42 capítulos, 1070 versículos, mais de 10.000 palavras. Dos seus versículos, 1066 são históricos, um de profecia que já se cumpriu. Inclusive a profecia é um brado de vitória de Jó, quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor, ele vive e por fim se levantará da terra. Ele está falando do Goel, do nosso parente remidor, do nosso irmão mais velho, do primogênito dos mortos, Jesus Cristo, que sofreu martírio no Calvário, ressuscitou e está conosco na pessoa do bendito Espírito Santo. Pois bem, este livro de Jó, senhores, é um drama, e é um drama que fala muito à alma humana, muito mais do que os dramas de Shakespeare ou outro ator dramaturgo. Pois bem, o livro de Jó, ele é um drama. Se nós olharmos na nossa Bíblia, ele é um livro que vem depois do livro de Esther, e ambos são livros parecidos, pois no livro de Esther nós vamos notar alguma semelhança. No livro de Esther nós temos um herói que vive um momento difícil e passa da pobreza à riqueza a fim de servir a Deus e ao seu povo, que é Mardoqueu. Em Jó, o herói passa da riqueza para a pobreza, mas para servir a Deus, o seu povo, e trazer consolo àqueles que estão sofrendo sem esperança. No livro de Esther nós vemos a maneira sutil do diabo em tentar destruir o povo de Deus, como também no livro de Jó. Só que no livro de Esther o povo é preservado dos ataques satânicos. Em Jó, Jó é preservado no meio dos ataques satânicos. Faz valer aqui, abra um parênteses para já falar de forma profética aos senhores. Talvez alguém que esteja aqui esteja sofrendo ataques satânicos, mas esta noite há uma palavra de Deus para o seu coração. Fique tranquilo, no meio destes ataques, no meio deste bombardeio, no meio desta guerra, no meio desta pugna, você será preservado, pois a mão de Deus está aqui conosco esta noite. Se você crê, por favor, erga sua mão e deixe promanar dos seus lábios um glória a Deus, meu filho. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ambos, tanto o livro de Esther como o livro de Jó, descrevem a derrota de Satanás. Vamos ao livro de Jó. O livro de Jó é um livro que fala de esperança em meio a crises, em meio a calamidades, em meio às dificuldades. Eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, quero ser muito sucinto. Jó capítulo 1, quem está com a Bíblia aberta, volte comigo, por favor, para nós compreendermos quem é este patriarca e qual é o seu drama. Livro de Jó capítulo 1, versículo 1, dá aí um perfil moral e espiritual de Jó. Jó capítulo 1, a Bíblia descreve quem é Jó. Primeiro, é um homem da terra de Uz. Este homem, Jó, da terra de Uz, a Bíblia descreve-o como um homem sincero, como um homem reto, como um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Estas são as características morais e espirituais de Jó. Primeiro, ele é um homem íntegro, ou como está em algumas versões, um homem sincero. A palavra sincero no grego significa uma pessoa sem máscara, uma pessoa que não vive na dubiedade, não é uma coisa diante dos outros e uma coisa fora da presença dos outros. A palavra sincero tem esta conotação no grego original, mas no hebraico, na versão hebraica, logo o verso 1 chama Jó de uma pessoa íntegra. A palavra íntegro é originária do latim integru, que significa inteiro, perfeito, completo, imparcial, inatacável. Em uma versão bíblica chamada Vulgata Latina, o termo usado é simplex. Simplex significa que Jó é um homem que de tão perfeito e tão completo, nele não há qualquer sombra de
dúvida para ser analisada. A Septuaginta, uma versão bíblica, que é o hebraico traduzido para o grego, usa a palavra aletinós, que em grego significa verdadeiro, sincero. E existe uma outra palavra no hebraico tam, que significa completo, certo, são e puro. Esta palavra tam aparece 13 vezes no Antigo Testamento, ou seja, Jó é uma pessoa inteira, Jó é uma pessoa que está com emoções equilibradas e mentalidade sadia. É assim que a Bíblia descreve a pessoa de Jó. Segundo lugar, Jó é uma pessoa reta. Nós, preste bem atenção, não somos aqueles que olhamos para trás, nós não somos daqueles que ficamos apegados às coisas que ficaram na retaguarda. Nós somos aqueles que estamos caminhando, nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós temos um propósito, e como bom atleta, não pararemos para olhar para trás, pois o nosso alvo, a nossa meta é Jesus Cristo Senhor, e a nossa bendita cidade, a terra de Beolá, a Jerusalém celestial. Nesta crise de identidade, Deus está levantando jovens que, olha aqui para mim, o diabo não vai conseguir desviá-los, nem para a direita, pastores, nem para a esquerda, porque estarão seguros. Olhando para frente, para os bons projetos, para os bons propósitos, para os bons planos do Senhor. Nesta geração que nós vivemos, de tantas crises, e como já disse, torno a falar novamente, crise de identidade, nós precisamos firmemente de pessoas que tenham alvos, que tenham metas, porque a geração pós-moderna afirma que não existe uma verdade segura, não há um caminho a se percorrer sem que ele seja mudado. Nós somos diferentes, nós percorremos um caminho que não pode ser mudado. É o caminho do sofrimento, é o caminho do Calvário, mas é o caminho que nos leva mais perto de Deus, é o caminho que nos põe em contato com o autor e criador da nossa vida. Eu gostaria, por gentileza, que você, por favor, apertasse a mão do jovem ou da pessoa que estiver ao seu lado. Faça isso por gentileza. Diga para ela, meu irmão. Diga, meu irmão. Diga, por favor, lembre-se disso. Nas crises, nas lutas, nas batalhas. Diga agora com muita autoridade. Diga, Deus te chamou para andar em caminhos retos. Diga ainda que o diabo, os algozes humanos, as perseguições tentem te fazer desviar. Diga, lembra-te, há um prêmio à tua frente. Diga, olha para o alvo. Terceiro, no perfil moral e espiritual de Jó. Jó é um homem com as emoções em equilíbrio. Jó é um homem que segue retamente. Jó é um homem que a Bíblia descreve como temente a Deus. A palavra inclusive utilizada no hebraico, Iará. Iará descreve uma pessoa que tem um santo respeito, porque temor não é medo, temor não fala de terror, terror fala de sentimento de profunda devoção, de profundo respeito. Um dos grandes profetas da nossa época, A.W. Tozer, dizia que ninguém pode conhecer, experimentar a verdadeira graça de Deus sem antes conhecer o temor de Deus. Você quer ver? Todos os jovens aqui sabem disso. No livro de Provérbios, o autor sapiencial diz que o princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. E a Bíblia diz que Jó é um homem temente, e a Bíblia ainda vai acrescentar a isto, que ele é um homem que se desviava do mal. No hebraico a palavra sar significa afastar-se de tudo que podia produzir iniquidade, pecado, cuja força gravitacional é a tentação. Jó se afastava de todas as coisas
Mas, inclusive, um dos grandes oradores da história da igreja, Crisóstomo, o boca de ouro, ele dizia: prego e penso que é mais amargo pecar contra Cristo do que sofrer os tormentos do inferno. Eu concordo com ele, porque o inferno com a presença de Deus, lógico, a gente sabe, perdoe-me aqui os hermeneutas e estudiosos da Bíblia, lógico, nós sabemos que o inferno é um lugar de tormento, porque lá não há a presença de Cristo, lá não há o nome de Cristo, lá não há a glória de Deus. Mas, meu amigo, se o inferno tivesse a presença de Cristo, apesar de ser lugar de sofrimento e de fogo eterno e inextinguível, seria um verdadeiro oásis, seria um verdadeiro paraíso, se a presença de Cristo estivesse lá. Eu concordo com Tozer quando ele diz: é mais terrível pecar contra Deus do que o inferno, senhores. É por isto que Jó tem esta sã consciência, ele gosta, ele ama de andar em santidade com Deus. Aí a Bíblia vai descrevendo o seu perfil social. Versículo 3 do livro de Jó diz que Jó era um homem que era um rico potentado oriental, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, que equivale a dizer que Jó tinha 1.000 cabeças de boi, já que uma junta era uma parelha com 2 animais trabalhando junto. A Bíblia ainda vai dizer que ele tinha 500 jumentas e muitos empregados que trabalhavam ao seu serviço. Jó, a Bíblia descreve aí, verso 3, que ele era o homem mais poderoso de sua época, era o homem mais rico, o que hoje alguém diria, ele é um sheik árabe, ele é dono de minas de petróleo, é o que iria equivaler hoje nos nossos dias atuais. A Bíblia ainda fala do perfil familiar de Jó, para que você saiba quem é Jó, para que você entenda o drama de Jó. A Bíblia diz que Jó é um homem que tem no seu total uma família numerosa, 10 filhos, o que na época de Jó era considerado uma bênção, pois uma mulher sem filhos era mal vista na sociedade. A Bíblia diz, versículo 4 de Jó, que cada um dos seus filhos crescidos tinha sua própria casa, tinha estabilidade financeira, tinha estabilidade econômica. Aí a Bíblia vai começar a falar das calamidades de Jó. A Bíblia vai narrando no capítulo 1 que um dia, enquanto os anjos de Deus se apresentam na corte celestial para tributarem ao Senhor as suas obras, porque é nisto que eu acredito, os anjos estão dando relatório diante de Deus do que fazem na terra, porque todos os senhores sabem muito bem das atividades angelicais manifestas na Bíblia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus, os livra. A Bíblia diz, está escrito, Salmo 91, dará ordem aos teus anjos para guardar os teus pés de tropeçar em pedras. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 1, que os anjos são espíritos ministradores que estão trazendo a bênção para nós, que somos os herdeiros da salvação. A Bíblia diz no livro de Mateus, Jesus está com fome depois do jejum. Quem serve a Jesus são os anjos do Senhor. Todos nós sabemos disso. Eu acredito que os anjos estão prestando relatório diante de Deus, e enquanto estão prestando relatório, a Bíblia diz que aparece o penetra, Satanás, o arqui-inimigo da humanidade. E a Bíblia vai nos dizer que Deus pergunta, da onde é que tu vens, Satanás? Satanás responde, eu venho de rodear e de passear pela terra. Pois bem viste o meu servo Jó, homem reto, temente, íntegro, desvia do mal. Viste o meu servo Jó? Aí Satanás diz, vi, mas também ele te serve, porque o Senhor o tem cercado, o Senhor tem guarnecido, o Senhor tem o abençoado. Aí Deus diz, pois bem, eu vou permitir que você toque na vida do meu servo Jó. Pode tocar, pois tu verás que ele continuará me adorando. A Bíblia vai nos dizer que isto é o início das calamidades de Jó. Preste atenção, Jó começa a sofrer calamidades, que são calamidades atuais, não
não são só destinadas à época de Jó. A primeira calamidade, Jó sofre 7 calamidades. A primeira calamidade de Jó é calamidade social. A Bíblia diz, capítulo 1 de Jó, versículo 13 a 15, que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão maior, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando, estavam no campo comendo, e as jumentas passeam junto a eles, e vieram os sabeus, os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer esta nova. Quem são os sabeus? Descendentes de Seba, neto de Cã, bisneto de Noé, habitavam o norte da Etiópia, de onde saíam a roubar, a minar os povos indefesos e as nações desprotegidas. Eram homens afamados, porque eram homens altos, e eram considerados na Bíblia Sagrada como as pragas do Antigo Testamento, pois onde eles iam, saqueavam com violência pastores. Estas calamidades sociais estão se repetindo nos nossos dias. Pare para pensar comigo se não é verdade. O aumento vertiginoso da violência, do roubo, do latrocínio, do sequestro, são calamidades sociais que estão acontecendo nos nossos dias. E por que estão acontecendo, pregador? Porque parece que devido à instabilidade humana, dentro do ser humano reina a instabilidade, e para esta geração que está desmantelada, entregue a violência, entregue estas calamidades sociais, ainda há esperança. Jesus Cristo, que transforma o ladrão, que transforma o sequestrador. Jesus Cristo, que arranca o homem do pó, que arranca o homem lá do esterco do montouro e o coloca no meio dos príncipes do seu povo. Semelhantemente, nós estamos vivendo estas calamidades sociais. Eu que sou oriundo do Rio de Janeiro, existem lugares do Rio de Janeiro que parecem até com Vietnã. Pessoas têm medo de sair de casa, pessoas têm medo de ir para o trabalho e serem alvejadas por um projétil perdido. E senhores, todos vocês jovens sabem muito bem que estas calamidades sociais estão se espalhando. Preste atenção nisso. Isso não é só restrito ao Rio de Janeiro, a grande capital São Paulo, a grande Vitória, que hoje no Brasil é a número 1 em homicídios, a grande capital de Vitória no Espírito Santo. Não, todas essas calamidades sociais estão se avolumando e acontecendo em todos os lugares, por que não dizer do planeta, não só do nosso Brasil. Essas calamidades sociais, elas envolvem não só a violência, não só os estrupos, essas calamidades envolvem também o poder do narcotráfico. Quantos jovens estão viciados, e por que não dizer graças a Deus, porque você está aqui participando deste congresso da Umadepar, meu jovem. Quantos jovens a uma hora dessa estão capitulados, viciados, toxicomaníacos, indo para a boca de fumo, para pegar um pó de R$5, para pegar uma maconha, para quê? Para ver se consegue fazer uma viagem, para esquecer dos problemas, para fazer uma viagem, porque viveu uma situação familiar deteriorada. São calamidades sociais. Este jovem, se você for falar com ele, ele diz: eu não consigo, quero largar maconha, quero largar cocaína, quero largar o êxtase, quero largar as drogas, quero largar o LSD, mas eu não consigo, eu acho que para mim não tem esperança. A sociedade diz para ele: você está perdido, desculpe-me aqui a gíria, a sociedade diz: teu final vai ser numa vala, com a boca cheia de formiga. É aí que entram estes jovens poderosos, estes jovens que têm a unção do Espírito, estes jovens que são flecha na mão do valente. Aleluia. É aí que entra esta juventude poderosa com esta palavra. A sociedade diz morte, a sociedade diz bancarrota, mas nós que estamos aqui, levante a mão, ainda temos esta palavra: Jesus é o restaurador. Aleluia. Jó sofre o segundo tipo de calamidade, calamidade sobrenatural. Jó capítulo 1, versículo de número 16. Olha o que está escrito: estando este ainda falando,
Veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os moços, os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Alguns estudiosos acreditam que seja um raio, pode ser que seja, só que veio como fogo, consumiu tudo que já tinha. E preste atenção nisso: aos olhos de um mensageiro, foi fogo vindo de Deus. Preste atenção nisso. É algo sobrenatural. Parece que não há explicação. Quantas pessoas hoje estão sem esperança porque são atingidos por calamidades sobrenaturais? Pare para pensar em você mesmo, em sua vida. Talvez alguns que estão aqui já sofreram com isso, calamidades sobrenaturais. De repente vem a ruína na sua vida e você não entende por quê. Alguns hoje são acometidos de calamidades sobrenaturais. O camarada dorme bem e acorda tantando as ideias. Ninguém sabe explicar, pastores, o que houve. São calamidades sobrenaturais. Aí alguns, desculpem-me, nessas calamidades sobrenaturais entra aí as falsas religiões. Aí alguns dizem: não conseguiu dar jeito, leva para uma rezadeira. Rezadeira não deu jeito, leva para fazer um trabalho. Trabalho não deu jeito, leva ele para um centro de cura espiritual. Centro de cura espiritual não deu jeito, meu filho, então não sei mais o que fazer. É a palavra dos homens. Eu já vi isso. Certa feita eu estava pregando no sul de Minas Gerais. Fui orar por uma moça que ficou demente da noite para o dia. Estava enjaulada igual um animal, com uma unha enorme. Me disseram que levaram para a rezadeira, levaram para curandeiro, levaram para Umbanda, levaram para tudo que foi lugar, e me disseram: não tem jeito. Eu ouvi falar do estado da moça por um pastor que me levou lá para orar por essa moça. Quando eu cheguei para orar, eu disse: abra por favor a jaula. O rapaz me disse: abre não, irmão, ela já deu coça em 4 de uma vez, e eram tudo mais fortes que o senhor. Abre não, essa moça está terrível. Qualquer hora dessa a gente pensa que o diabo vai matar ela. E eu disse: não, pode abrir. Mas irmão, já levamos para fulano de tal que tem nome aqui na cidade, tem um centro de cura espiritual, e ele disse que tem um troço ruim que possui essa menina, e essa menina vai ser levada para quinto dos infernos. Eu disse: vai ser não, porque há um Deus vivo todo poderoso, que é maior do que os demônios. É por isso que esta juventude está aqui. Nós não estamos aqui para brincadeira. Existem calamidades sobrenaturais que estão acontecendo em várias partes do mundo. Levante sua mão que eu quero profetizar. Levante sua mão, por favor, em nome de Jesus. Só que escute bem o que o meu Deus manda lhe dizer esta noite. Deus lhe trouxe aqui esta noite para lhe dizer que é você que Ele vai usar para expulsar os demônios, para mandar estas obras do diabo de volta para a caverna luciférica, para a rua do Fogaréu, número 66, Bar do Tormento. É você que Deus esta noite levanta com autoridade para fazer a diferença. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê nisso, coloque a mão no ombro do irmão, por favor. Coloque a mão no ombro dele. Coloque a mão no ombro dele e diga com carinho, por favor. Diga: para isto nós viemos aqui. Diga: se o diabo faz coisas inexplicáveis que o ser humano, que a ciência não consegue interpretar, diga para ele: que dirá o nosso Deus? Diga: eu esta noite, com autoridade, diga, profetizo, meu irmão, pode crer, Deus hoje te levanta. Diga: poder e autoridade é para a tua vida. Terceiro tipo de calamidade que Jó sofre: calamidade política. Jó capítulo 1, versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os
tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer boas novas. Pois bem, voltai-lhe. Ele dizia no momento de decepção que a política, alguma política, não é toda, porque isso não é uma verdade geral, tem a sua fonte na perversidade do que na grandeza do espírito humano. Nesse ponto há uma certa concordância, porque se você olhar aqui no texto, você passa desapercebido, mas os inimigos aqui são os caldeus, os homens mais cultos, mais ilustrados de todos os tempos, inclusive Nabucodonosor, para quem não sabe,